Deus não teve prazer na morte de Caim. Não se alegrou com a queda de Faraó. Não fez festas com a metamorfose de Nabucodonosor. Nem se encheu de júbilo com a queda e morte espiritual de Satanás. Lamentou-se em Cristo por perder Judas Iscariotes. Fez que houvesse luto. Deus nunca abandonou o homem, nem mesmo no tempo em que se penduravam caveiras nas cercas das linhas dos poderosos, para serem vistos como soberanos. E os homens se adornavam da fama e com os troféus da valentia com que guerreavam contra seus vizinhos, até amigos, por traições e ambições. E conforme eles entenderiam, assim Deus fez. Deus disse: dei-lhes mandamentos que não eram bons. E para com o perverso, ele se torna avesso, indomável. Por quê? Porque não executaram os meus juízos e rejeitaram os meus estatutos e profanaram os meus sábados. E os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais, pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haveriam de viver. E os contaminei em seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo tudo o que abre a madre, para os assolar, para que soubessem que eu sou o Senhor. Ezequiel 20, 24 a 26. Poderoso nas batalhas. Sempre que Deus operava como o Deus da guerra e Senhor dos exércitos, fora para que o homem procurasse a paz, amassem a paz, anunciassem a paz antes dos campos abertos de sangue. E a vida do homem sempre fora Éden e deserto. Éden e mundo que sempre tentaram edificar para si mesmos. E deserto, a verdade que Deus sempre anunciou por causa da desobediência humana. Mas tudo isto são ações de Deus chamando para si com o amor que não entendemos e para um bem que a nossa mente ainda não alcança. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá. Salmos 46, 8 a 11. Está escrito, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creias no nome do Filho de Deus. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. É a mesma mensagem de Deuteronômio 28. Quem escolhe a vida é bendito em todas as situações,
Mas quem não escolhe a vida, que é Cristo, permanece maldito, como está escrito. Deuteronômio 28, 1 a 68, João 3, 35 e 36, 1 João 5, 11 a 13. Fica como está, ou permanece como estiver. Não se é castigado por não aceitar nem receber Jesus. Simplesmente, quem o rejeita permanece na situação anterior que era, antes de lhe ser anunciado o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem não crê permanece conforme a segunda parte de Deuteronômio 28. Não se anuncia a Jesus por imposição, ainda que o Evangelho deva ser pregado de todas as maneiras. Logo, o homem pode ser conquistado, convidado, iscado, envolvido, pescado, influenciado e até negociado como boas pérolas, contudo jamais forçado ou a pulso. Aceitar a salvação é uma ação voluntária e livre, por amor ou por extrema necessidade de se ter Deus. Deuteronômio 28, 1 a 68. Quem comigo não ajunta, espalha. Deus sempre aguardará que voluntariamente o homem se entregue aos seus cuidados para a salvação. Contudo, respeitará sempre a atitude de decisão do homem, mesmo que contrária ao seu amor. Porque a incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. O cuidado com o corpo deve ser homogêneo. Logo, as mãos não podem desprezar os pés, porque há um momento em que sem ele não há trabalho. Os olhos podem ser elogiados como perfeitos, mas há um momento em que ele precisará das pernas para ver melhor. Desprezar tudo isto é estar pronto para o forno. Oséias 4, 7 a 11. Serpentes comendo pó. O maligno não entende mais as coisas de Deus, só entende das coisas do homem. Ainda que seja dito assim porque o homem caiu, a mente maligna jamais entenderá que uma rede puxa e empurra. Assim, o que é induzido à tentação, na verdade, fora para a provação. Mas o que é tentado, desejou, ambiciou, foi atraído e iscado, teve a ambição ou concupiscência dos olhos, ou inveja ou luxúria, e entrará em tentação por seus próprios pés, ou por seus pensamentos maus. Dará conta de si mesmo a Deus, mas há que discernir a diferença. Há diferença entre tentação e provação. Ou se dirá também, há diferença entre tentação e tentação. Feliz o que discernir bem. Na transfiguração, Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens.
Mateus 16, 22 e 23. Fazendo diferença entre provação e tentação. Embora as Escrituras usem o mesmo termo para indicar uma tentação e uma provação, nós falamos um idioma rico em expressões linguísticas, com influência em termos transculturais e regionais da fala. Fazemos diferença entre provação, que é um teste, um experimento, uma comprovação de validade, e tentação, que vem da cobiça, da inveja, do sonho impossível, da vaidade e do narcisismo acrescidos de uma ambição ou paixão pelo pecado. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tiago 1, 12 a 15. Jesus Cristo sozinho no deserto. Isto foi uma tentação e um tropeço para o maligno, porque, tendo Deus dito que não é bom que o homem esteja só, por lógica rudimentar, Jesus sozinho no deserto estaria frágil. Mas ali estava o homem de Deus, o Filho do Altíssimo, Deus feito em carne, e o Todo-Poderoso comandando o universo na forma de homem, mesmo um pouco menor que os anjos. Deus nunca abandonou o homem, nem mesmo no tempo em que se penduravam caveiras nas cercas das linhas dos poderosos, para serem vistos como soberanos, e os homens se adornavam da fama e com os troféus da valentia com que guerreavam contra seus vizinhos, até amigos, por traições e ambições. Levado pelo Espírito para ser tentado, indica uma obra de Deus, não do maligno. Por certo, vitória de mais que vencedor. Foi anunciado a Maria que o que estava nela era do Espírito Santo, porque Deus é Espírito e todas as suas ações são em Espírito e em verdade. Mateus 4, 1 a 11, Lucas 4, 1 a 13.